a nossa vida vem iluminar, a nossa igreja vem iluminar. Vem Espírito Santo, vem iluminar. Vem Espírito Santo, vem iluminar. Nossa Senhora do Carmo, podemos tomar o assento. E quem for chegando e você for percebendo que a pessoa vai conversando, vai pedindo silêncio. Prometo não ser longo. E aí abramos o coração, abramos também os ouvidos para este momento de formação na verdade, para que a gente possa viver bem este ano, que é o ano da oração. Então irei fazer em 3 momentos uma breve introdução daquilo que significa este ano da oração para nós, segundo o Papa Francisco. Depois, o grande pedido dos discípulos ao Senhor, ensina-nos a rezar, e concluindo justamente com a importância da oração para todo o povo de Deus, para a igreja. Vejam, meus irmãos, no caminho rumo ao jubileu de 2025, próximo ano, o Papa Francisco quis que este ano de 2024 fosse dedicado à oração, convidando toda a igreja, somos nós a igreja, a um tempo de grande compromisso para este jubileu, em preparação para a abertura da Porta Santa. No ano da oração, que é este 2024, somos chamados a aproximar-nos do jubileu de 2025 acompanhados, de forma particular, pelos ensinamentos do nosso Papa Francisco sobre a oração. Há muitas catequeses dele sobre a importância da oração para cada um de nós cristãos. Por isso, o Papa Francisco, através de suas reflexões, sobretudo no ciclo chamado Catequese sobre a Oração, realizado desde 6 de maio de 2020 a 26 de junho de 2021, um ano, ele foi a cada quarta-feira falando sobre a importância da oração para os seus fiéis. E neste período dessas catequeses, ele foi justamente nos recordando, em várias catequeses, que a oração é um diálogo íntimo com o Criador. Percebam, o que é a oração? Um diálogo íntimo com o Criador, com o Senhor. Parece citar aqui Teresa de Ávila, o Papa, com certeza. E percebam, e vamos analisando a nossa vida prática, como a nossa oração é dispersa, não é? Já perceberam isso? Como a gente reza disperso, é conversando às vezes, é olhando o telefone, é mexendo na mochila para tirar alguma coisa para comer, ou procurar o que está perdido na bolsa. Parece que não há mais esta intimidade, este momento privilegiado de ser um diálogo com Deus. Vejam, agora eu falo e vocês prestem atenção a mim. Como para mim seria triste ou deprimente eu estar aqui conversando e vocês distraídos conversando. E é assim que deve ser com Deus. É um diálogo íntimo. Porque a oração é um diálogo que parte do coração do ser humano para chegar ao coração de quem? Ao coração de Deus. A oração parte do nosso coração para chegar ao coração de Deus.
E chegando ao coração de Deus, nós chegamos a quem? A sua misericórdia, que é capaz de transformar nossas vidas. Esse é o fim da oração. Essa é a meta da oração. Nos colocar no coração de Deus. E uma vez que nós estamos no coração de Deus, nós somos o quê? Transformados. O nosso coração se torna semelhante ao dele. A nossa vida se torna semelhante à dele. Ou seja, nos transformamos como que em Deus. Por isso, quem reza transforma a sua vida. Vai buscando viver esta vida em Deus, justamente na riqueza que é estar no coração dele. Por isso o Papa, sabiamente, retomando os ensinamentos dos santos pais da igreja e do deserto, ele vai dizer que a oração deve ser para o cristão o respiro da vida espiritual. Alguém consegue viver aqui sem respirar? Consegue passar 5 minutos tampando o nariz e boca? Recordam a pandemia, quando nós sofríamos por conta da respiração, tínhamos que ter algum aparelho para nos manter vivo, quem ia para os hospitais, porque a respiração é vida. A oração é o respiro da vida espiritual. Se um cristão, seja ele quem for na igreja, do leigo ao papa, ao bispo ao frade, deixa de rezar, está morto espiritualmente. Por isso é importante a oração para todos nós. Tão importante que ela nunca deve ser interrompida. Mesmo quando nós dormimos, se formos dormir e rezamos antes, o nosso coração vela, o nosso coração permanece em Deus. Por isso nunca pode ser interrompida a oração. Para nós carmelitas, em nossa regra, há um preceito que diz meditar dia e noite na lei do Senhor. Rezar dia e noite na lei do Senhor. E mesmo dormindo nós rezamos, e sem esta vida de oração, faltaria à nossa vida aquele elo vital, ou aquele ato vital, que nos coloca em relação com o Pai. É a oração que nos coloca em relação vital com Deus o Pai. Por isso, quem não reza, sabe para onde está conduzindo a sua vida, para o nada, para o vazio, para o desespero. Porque quando nós rezamos, o nosso coração pobre e humano chega ao coração de Deus, que é a nossa grande riqueza. Por isso a oração, meus caros, vivida assim, não se apresenta como uma alternativa. Eu rezo quando eu quero. E acontece muito isso com a gente. Rezo quando eu quero. Não é. Mas a vida de oração a que nós fomos chamados, essa sim, deve acompanhar cada ação da nossa vida, mesmo nos momentos em que ela não é explícita. E aqui eu lembro muitas vezes certos desesperos que nós, olha para o Frei, desesperos que nós passamos e parece que nossas forças estão se acabando juntamente com a fé, e às vezes nós só choramos, e de repente nos colocamos diante do Santíssimo, vamos a uma igreja, ou diante do nosso oratório particular, e ali apenas nós olhamos para aquele sinal sagrado, sem nenhuma palavra às vezes. Não é uma oração de forma explícita, mas ali você está assim rezando. E recordo aquela canção popular, Sou caipira, Pirapora, Senhora de Aparecida. Na sua última estrofe,
traz um pouco dessa definição de oração não explícita, que diz assim: como não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar. E é justamente nesse olhar que nós apresentamos a Deus. Não é uma oração vocal, não é uma oração que eu estou lendo, mas não de forma explícita, mas ali está a oração. E ali sentimos às vezes a presença, o alento, o conforto e a presença de Deus. Como nós não temos força às vezes para rezar, mostremos a Deus apenas o nosso olhar. O nosso coração, por ora rasgado, ferido, chagado. Por isso, vejam, neste diálogo que é a oração, é um diálogo íntimo, os fiéis que somos nós, não só falamos com Deus. Não pense que é só falar com Deus. Mas a oração é aprender a escutá-lo. E como nos falta esta disposição para escutar a Deus. Ninguém aqui gosta de quando está conversando, a outra pessoa está distraída. Gosta? Estou vendo alguns distraídos já. Ninguém gosta. Na oração é a atenção dada a Deus, porque Ele presta atenção a gente. Ele se curva para escutar, abre os ouvidos para escutar, gente. E nós não podemos ficar distraídos. Temos que aprender a escutá-lo. Oração não é só falar. É às vezes silenciar para escutá-lo. Vou falar no final, mas antecipo. Olhem os ruídos em nossas igrejas. Olhem os barulhos em nossas igrejas. O silêncio que deveríamos fazer ao chegarmos na igreja, que não temos mais. Perdeu-se. Parece que entramos no mercado de São José, numa feira de Caruaru. Parece que não é mais um espaço sagrado, porque a casa de meu pai é casa de oração. Isso é da criança, do jovem ao adulto, viu? É vergonhoso. Não paramos mais para escutá-lo, porque estamos distraídos. Depois não sabemos por que estamos com crise de fé, porque não sentimos Deus, porque não temos mais respostas de Deus. Se eu não paro para escutá-lo, eu quero apenas falar. E Deus ama falar para nós no silêncio, e quando nós nos colocamos prontos para escutá-lo. E quando nós o escutamos, meus caros, nós encontramos respostas que nós precisamos. Respostas e direções para a nossa vida, que vem dessa sua presença silenciosa. Eu já escutei de muitos fiéis que diziam assim: a missa hoje não prestou. Misericórdia. E por que não prestou? Não foi animada? Não foi animada? O padre nem bateu palma? Ô padre ruim. Percebe como nós estamos na lógica do barulho, do movimento, dos acessórios que fomos colocando no recinto, nas ações sagradas, e o essencial não mais nos toca, que é escutar a Deus, que é silenciar para aprender a escutá-lo, e não só a gente falar. O Papa Francisco vai usar uma imagem bonita, ele gosta de imagens simples, para que melhor a gente entenda o que ele quer dizer. Ele vai dizer em uma de suas catequeses que a oração torna-se como que a ponte entre o céu e a terra. Qual é a função da ponte, minha gente? Ligar um lugar ao outro.
e que todos possam atravessar, passar. A oração é isso, é a ponte para os fiéis passarem desta terra para uma experiência do céu, uma experiência divina. Ou como vai dizer os padres do deserto e da igreja, é como que uma escada, aquela escada de Jacó, que no sonho ele viu anjos subindo e descendo. A escada representa a oração. Quando nós nos colocamos em oração, ali se torna o lugar do encontro com Deus. Nós subimos até Ele. A nossa prece, a nossa voz chega até Ele. Mas também a palavra dEle desce até o nosso coração, ao coração do homem. E aí começa a entrelaçar o quê? Um diálogo de amor incessante. Nós falamos, Deus escuta. Deus fala e nós escutamos pelo silêncio. É assim que nasce a relação de amor, essa relação íntima com Deus. E nós não estamos mais sabendo rezar. Quando eu digo isso, não é o texto, nós sabemos, é decorado. Mas é aquela atitude de reverência, e nos colocarmos na presença dEle, no recolhimento sagrado, no silêncio sagrado, e não cairmos na onda da banalização, da secularização, da relativização das coisas santas. Observem em suas igrejas, paróquias, capelas, como é que cada fiel se comporta antes de começar a missa. Observe sem julgar, como uma tarefinha para vocês. Se olhe também. Se olhe também. Observe quantos chegam à igreja e se dirigem ao Santíssimo para rezar, como aquela irmã ali agora. Olha. É assim que deve ser um católico quando entra na igreja. Não vai conversar com ninguém. Vai conversar com o dono da casa. De joelho para agradecer, suplicar, interceder, chorar, louvar. Isso era muito comum e nós perdemos. Os de mais idade sabem disso. E não estamos o que mais? Transmitindo isso para os nossos. Entramos de todo e qualquer jeito na igreja. Por isso o Papa Francisco, ele nos encoraja durante este ano a encontrarmos momentos de orações. Quem é que reza aqui em casa diariamente? Reza o que? O texto? Escuta a rádio? Mas quem é que diariamente, sem texto, sem rádio, lá no seu cantinho passa alguns minutos em silêncio? Escutou a palavra sagrada, leu, fechou os olhos e ali começou a pensar naquela palavra. Senhor, o que queres de mim? O que queres que eu faça? O que esta palavra tem a me dizer? É esta oração que precisamos também praticar. E durante este ano ter esses momentos de orações. E em todas as circunstâncias de nossa vida. Em todas. Diante de tudo aquilo que nós passamos, que nós enfrentamos, dos desafios da vida. E é justamente aí que nós descobrimos o quanto nós somos amados por Deus. É a oração que nos dá essa graça, de que somos amados por Deus. E essa descoberta vai nos dar esperança, que apesar das dificuldades, das noites escuras que nós enfrentamos, teremos coragem de viver, de que dias melhores vão se aproximar. Da onde vem isso? Da oração. Mas se eu não rezo, fica justamente difícil de enfrentarmos os problemas, os obstáculos que vão surgindo contra a nossa felicidade.
E aí nós nos revestimos de uma força que vem de Deus. Nem sempre que Deus tudo pode e faz. Mas tem muita gente que pensa que a oração é uma coisa mágica, né? Chega aqui desesperado por alguma coisa que aconteceu na família ou em casa e quer de forma instantânea Deus faça aquilo de imediato. Mas eu rezei. A oração não é uma lâmpada de Aladim que realiza 3 pedidos de imediato, nem uma varinha de condão. Quando nós passamos por dificuldades na vida, enfrentamos desafios da vida, nós rezamos para quê? Para sermos fortes, para enfrentarmos esses desafios com força, sem esmurecer, sem cair, sem vacilar, sem desanimar. Mas não deixar a oração e nem querer que ela seja algo mágico. Eu rezo para saber passar, enfrentar todos esses desafios e obstáculos. No tempo certo, Deus dará a graça e tudo isso se resolver. Mas enquanto não chega o tempo dele, eu vou o quê? Permanecer de pé. E continuo rezando, para não vacilar, esmurecer e nem perder a fé. E aí surgem alguns cristãos católicos, às vezes revoltados com Deus, porque surgiu tal dificuldade e eu rezei tanto, Frei, rezei com tanta fé, e foi feito tudo o contrário. Não esqueçamos que Ele é Deus, nós somos criaturas. Deus não carece de nosso louvor e adoração. Somos nós que precisamos rezar. Somos nós que precisamos, para termos a força dele e enfrentarmos justamente os desafios que vão nos apresentando. Por isso, os discípulos, quando viram Jesus rezar, ficaram encantados e fizeram a ele um pedido: mestre, ensina-nos a rezar. Que coisa bonita! Como seria bom se o nosso filhinho ou filhinha pudesse nos ver rezando em casa e dissesse: mamãe, papai, me ensine também a rezar. Como seria bom se chegando à igreja nós pudéssemos ver pessoas tão bem recolhidas rezando, que nós sentíssemos o mesmo desejo de imitar aquele irmão, aquela irmã, naquele recolhimento de oração. Como seria bom. Às vezes irmãos de mesmo grupos pastorais, e pudéssemos dizer: ensina-me a rezar. Porque este pedido não é só dos apóstolos, dos discípulos, é para cada um de nós. Somos nós que hoje fazemos este pedido. E por que nós fazemos esse pedido a Jesus? Porque nós estamos na presença dele, do Mestre. Senhor, ensina-nos a rezar. Porque ainda hoje nós somos atraídos pelo jeito dele rezar. Se aqueles 12 foram atraídos, ainda hoje nós somos também atraídos pelo modo dele rezar. E vejam que ele retirava-se para alguns lugares desertos, afastado, para poder melhor se relacionar com o Pai. Ficar profundamente enraizado no Pai. Precisamos fazer de nossas igrejas e essa igreja basílica deste lugar onde podemos estar enraizados no Pai pela oração. Uma oração que seja intensa, fervorosa, que seja cheia de unção, que brote do nosso interior do coração e que chegue aos céus. E não seja apenas um lugar de tantos barulhos, mas o lugar da casa de Deus, que é casa de oração. Ensina-nos a rezar. E aí o mestre percebeu esse desejo do coração e começou a ensiná-los a rezar. E na missa, todas as vezes nós lembramos disso. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou a rezar.
Ou seja, ele criou uma verdadeira escola de oração, que transformou aquele desejo dos 12 em uma experiência. Já não era mais um desejo, agora ia ser a vida. A vida ia ser a experiência de oração, de encontro com Deus. É o respiro para a nossa vida espiritual. É comunhão, é intimidade. Já não mais um desejo, mas agora é uma vida que se converte em oração. Uma vida, uma história, uma pessoa que faz essa experiência verdadeira de oração, que é capaz de plasmar-se nessa relação com Deus e também com os outros irmãos. Por isso o nosso Papa ele vai dizer que a oração é um verdadeiro diálogo com Deus, face a face com Ele. Já agora, vejam que a face será quando nós morrermos, e quem mereceu o céu. Mas a oração nos dá essa graça antecipada de nos colocarmos face a face com Deus, contemplá-lo em sua beleza, em sua formosura, mas em sua bondade, em sua misericórdia. Vejam que graça. Antecipamos pela oração aquilo que poderemos receber com a nossa partida. Trazemos ou antecipamos o céu, a presença dele. Por isso o salmista vai dizer: a minha alma tem sede de Deus, a minha alma suspira pelo Deus vivo. Que alegria, como disseram, vamos à casa do Senhor, porque estar em sua casa vale mais do que milhões fora dela, para podermos contemplar esta sua face que resplandece para nós, cheia de paz, bondade e misericórdia. Mas vejam, meus caros, só iremos contemplar esta face se tivermos um momento de escutar a Ele. Não é só falar, é escutar. Um momento de resposta. Escutei a Deus, qual é a minha resposta agora a essa palavra? Lembrando que a oração é transformação de vida. E aí, quando escutamos o Senhor e a Ele dirigimos nossa resposta consciente, vamos nos abrindo à sua vontade. A nossa vida vai cumprindo aquilo que Ele pede. Vamos seguindo as suas orientações. Talvez estejamos tão rebeldes, tão desregrados com o Senhor, que nós não estamos escutando, porque não queremos nos comprometer com a sua palavra e somos covardes, silenciamos em vez de responder. Por isso a nossa vida não se abre à vontade dele, não se abre à sua orientação. E aí vejo que isso é vida, é relação. A oração não é uma fórmula de comunicação automática. Cuidado. Estamos numa onda na igreja de multiplicação de devoções, de orações, que tem sua importância, mas não deve ser nunca o fim. São meios, mediações, para que possa habituar minha alma, o meu coração, o meu desejo, a chegar a essa experiência plena. E estamos fazendo dos meios os fins, e isso causa acidente na nossa vida espiritual. Já dizia Teresinha, é preferível uma oração bem rezada, que nos coloque em comunhão com Deus, do que um texto distraído, rezar por rezar. E a gente vive essa onda. Parece que tem um mercado por trás, infelizmente, da fé. Infelizmente. Porque dá lucro, vender isso, vender aquilo. E nem sempre a preocupação pela vida espiritual é o lucro.
E precisamos estar atentos. E vejam, não é uma fórmula automática, é uma relação vital. Basta ter meu espaço, o meu tempo, para o silêncio, para a escuta e para a resposta a Ele. Mas a oração, que não é esta fórmula de comunicação automática, requer ensino. Por isso essas catequeses antes da festa, para nos ensinar de como devemos rezar. Precisamos de uma disciplina, e todos os santos falaram isso. O meu horário, o meu local, o meu ritual de acender a minha vela, ter minha imagem, minhas flores. Tem gente que tem incenso cristão em casa, católico, não é defumador, é incenso. Tem uma água benta, veja. Cria um clima, coloca um fundo musical, tem a palavra, lê. Tem que ser ensinado, tem que ter uma disciplina, tem que ter uma modalidade. E quem vai ensinar isso é o Mestre. Senhor, ensina-nos a rezar. E Ele vai ensinar a cada um de nós a rezar. Por isso somos nós hoje que pedimos, porque nós queremos entrar nesta relação mais íntima e pessoal com Deus. E não podemos ter medo de pedir essa sua ajuda. Não ter medo. Mestre, Senhor, nos ensina a rezar. Mas também podemos pedir a algumas pessoas espirituais, sacerdotes, freiras, frades, que podem também nos ensinar a trilhar esse caminho de estar na presença do Senhor. Porque esses talvez já aprenderam a dar alguns passos, e se já aprenderam, devem ensinar o povo. Os últimos papas, São João Paulo II, Bento XVI, Papa Francisco, fez um apelo a nós carmelitas. Carmelitas, ensinem o povo a rezar. Ensinem o povo a rezar. O mestre ensina, mas ele qualifica, ele capacita alguns na sua igreja, que vão nos orientando a viver justamente esse tempo de graça que é a oração na presença do Senhor Jesus. E como seria bom se cada um pudesse ter um diretor espiritual, não era? Como seria bom se nós tivéssemos mais tempo, ou temos e não queremos colocar à disposição, para atendermos o povo de Deus. Muitas almas seriam salvas, poucas se perderiam, vai dizer Santa Teresinha, se tivesse alguém que pudesse guiar, conduzi-las para o caminho da salvação. Alguém me diz a hora aí? 11h30, 24. Só mais um pouquinho a gente vai, tem um texto, né? Então é esta a importância da oração para nós enquanto povo de Deus, para vivermos bem o jubileu do próximo ano. Então quem não reza, comece a rezar. Reze seu texto, mas reze também de forma recolhida. O silêncio, a escuta e a resposta, para viver bem esta intimidade com Deus. É questão de vida ou de morte. Se a oração é respiração, é vida. E queremos viver nesta intimidade e relação com o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vem Espírito Santo, vem iluminar. Vem Espírito Santo, vem iluminar. Eu queria pedir uns minutinhos de vocês de silêncio. Sei que vai entrar alguém conversando, mas não se deixe atrapalhar por eles. Cada um pudesse tirar do colo das mãos as bolsas, colocasse ao lado ou no chão, as bolsas,
Vou estar de olho aqui abrido para ninguém roubar, viu? Pudesse apoiar bem os pés no chão ou aí nesse batente, né, para se ajoelhar. As mãos estivessem sobre as pernas, pode colocá-las assim ou assim abertas. Mãos assim é sinal de quem está pedindo, está recebendo. Tenta fechar um pouquinho os olhos, sem arrastar a cadeira. Tenta fechar os olhos um pouquinho. Tente fazer aquela respiração, inspira e expira, bem suave. E se imagine agora você na presença de uma grande luz. Imagine uma grande luz agora. Imagine de olhos fechados. Uma grande luz. E sinta esta luz envolvendo todo o seu ser, todo o seu corpo. Iluminando sua cabeça, seus olhos, iluminando o seu coração, seus braços, mãos, pernas, pés. Você agora é todo luz. Deixe essa luz tirar as trevas, as preocupações, as tristezas. Você agora é luz na luz de Deus. Respira mais uma vez, inspira e respira. Vai abrindo bem lentamente os olhos, bem lentamente. Mexe um pouquinho as mãos, os pés. Amém? Assim deveríamos também rezar algumas vezes, em total silêncio e em comunhão com Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nos preparemos para a Santa Missa.